Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Maicon, professor de Geografia e esse é o conteúdo do segundo ano do ensino médio. Nessa aula nós vamos ver sobre a produção agrícola no mundo periférico, que está na página 34, que é uma retomada da aula passada também, a questão do protecionismo, a partir da página 25, e os problemas ambientais decorrentes sobre as práticas agrícolas. Então, nessa videoaula, né, a nossa ênfase maior será sobre as consequências do modo de produção, principalmente em produção maciça, ok? Então, vamos lá. A participação das grandes corporações transnacionais do agronegócio se dá tradicionalmente na transformação dos alimentos primários e industrializados. Mais recentemente, elas também têm obtido elevados lucros na distribuição desses produtos pelas grandes cadeias de supermercado. Assim sendo, os principais compradores, transformadores e distribuidores dos produtos agrícolas, suas preferências e demandas têm grande influência desde a escolha do que será plantado até a ampliação de tecnologias, insumos e sementes geneticamente modificados. O que nós precisamos prestar atenção nesse momento? Que é o modo de produção, o que chega nas prateleiras do comércio, esse modo de alimentação, até mesmo essas culturas, elas são empregadas pelo mercado. Então, da maneira como é plantado, como é produzido, qual é essa demanda, né, é que o mercado está realmente comandando aí, fazendo com que as pessoas tenham esse consumo, né? Se eu produzo, eu preciso vender. Vender, eu preciso ter um consumidor. Então eu vou estar ditando regras também para todo esse mercado, ok? Em muitos casos, o proprietário de terra dos países periféricos, comumente contando com a convivência dos seus governos, faz uso de alguns tipos de insumo, como defensores químicos que nunca tiveram ou deixam de ter aceitação de países centrais, onde a legislação e a fiscalização são mais rigorosas. Esse problema tende a ocasionar danos socioambientais. Então, outra questão também é que o mercado globalizado, né, esses insumos químicos, principalmente os químicos, né, eles são empregados, né, pelas multinacionais que não são de todos os territórios, são de determinados territórios e vão estar ditando, né, como que será esse modo de produção, de que maneira isso se dá. Isso também vem confrontar a questão de legislação ambiental de alguns países. Se em alguns países existe uma legislação ambiental mais rigorosa, né, com certeza essas multinacionais elas vão estar investindo mais nessa questão química, nesses insumos químicos todos em países que a legislação não é tão rigorosa assim. Né? Você precisa produzir, o modo que você vai produzir, às vezes não condiz com toda a legislação e a preservação do ambiente, né, de determinados territórios. Então isso é muito importante levar em consideração quando se fala sobre o modo de produção, a diferença existente entre os países desenvolvidos e os países não tão desenvolvidos, os subdesenvolvidos ou emergentes. Okay? Muitos territórios agricultáveis do mundo periférico ainda são cultivados de forma mais simples, com o predomínio do trabalho familiar. Isso. Como a gente viu na aula passada sobre a questão do desenvolvimento dos Estados Unidos, os grandes latifundiários e até mesmo as grandes empresas que detêm o poder de produção nessas áreas todas, né? Nos países periféricos isso é o contrário, a mão de obra familiar ainda é muito significativa. Pouca utilização de máquinas e aplicação de tecnologias. A produção é destinada prioritariamente à subsistência e ao abastecimento dos mercados locais. Isso, então esses países periféricos que não têm tanta tecnologia, uma obra mais familiar, realmente, qual que é a intenção dessa produção? Essa produção não é de exportação, né? Você não vai ter uma sobra de produção. Então essa produção ela é voltada para o abastecimento interno. Entretanto, é importante ter cuidado com a generalização do conceito de agricultura camponesa, pois ela pode abranger diferentes situações conforme o local e a condição de pequenos produtores rurais que praticam. Então, quando a gente fala sobre agricultura camponesa, agricultura familiar, qual é o tipo dessa agricultura e a gente está falando de que país, de que localidade? Elas podem então ser
ou não apresentar práticas e técnicas agrícolas simples, né? Pode ou não estar integrada em redes mais complexas do agronegócio local, nacional ou global. Então essa mão de obra ela pode ou não estar, né, totalmente ligada ao agronegócio, né? Como a gente tem, né, essa mão de obra empregada na região oeste do Paraná, essa região que a gente está falando, né, que nós nos localizamos. Essa mão de obra familiar ela já é voltada também para o agronegócio, principalmente uma ligação direta, né, com essas empresas, essas grandes empresas que se tem aqui na região. Tá? Pode ou não ser associado a sistemas de cultivo convencionais ou alternativo, como no caso da produção agroecológica, resultando em diferentes possibilidades de impactos ambientais. Então, o modo como vai ser feita a produção também é muito diferente, se ela tem uma preocupação ou não tem uma preocupação, se existem várias empresas que se preocupam com isso ou não, tá? Esse modo de como vai ser produzido. Pode ser praticado por produtores isolados ou um sistema de cooperativas. Cooperativas é um dos maiores exemplos que nós temos aqui na região oeste do Paraná, né, aonde que realmente o associado dessa cooperativa ele tem um aparato, né, dessas cooperativas de como está produzindo, de que maneira produzir. Então, assistência técnica, tudo que ele precisa na questão de compra de insumos, até mesmo venda do seu produto, né, vai sempre estar ligado nesse sistema de cooperativas. Uma condição, no entanto, parece ser comum às famílias de agricultores camponeses em todo o mundo, embora, em muitos casos, respondam por uma parcela significativa da base alimentar e de suas regiões. Esses produtores costumam receber muito menos apoio do governo ou de algumas instituições privadas de financiamento, que é aqueles vinculados ao ciclo do agronegócio internacional. Então, esses pequenos produtores, um dos grandes entraves que eles têm no modo de produção, ou conseguir produzir cada vez mais, são na questão de apoio, né? Eles não têm apoio na questão de desenvolvimento, de aquisição de maquinários, ou até mesmo de ampliação da tecnologia empregada dentro né, dos seus afazeres, ou até mesmo conhecimento disso tudo. Né? Isso fica às vezes muito longe, né? Entre a tecnologia e o conhecimento ficam longe, né, desses produtores. Então é um problema sério na questão de produção. Aí tem um texto bem interessante que tem na apostila de vocês, que fala sobre a mão de obra camponesa e a produção de alimentos. Tá? Apesar da agricultura camponesa, apenas a agricultura camponesa vai alimentar o mundo no momento de crise, disse um especialista. Durante o seminário Por uma Outra Economia, Pent, diretor da ONG canadense, né, resultou a importância da agricultura familiar e camponesa no momento de crise social e ambiental pelo qual passa o planeta. Sem nenhuma sombra de dúvidas, apenas a agricultura camponesa irá alimentar o mundo. Hoje, ela já alimenta 70% da população mundial. Mas Monen, resultando a grande diversidade da agricultura familiar, ao contrário do que demonstram as práticas do agronegócio. O sistema de agricultura industrial trabalha com no máximo 150 variedades de alimentos. No entanto, o foco principal deles está em 12 variedades. Eles alegam que, se puderem fazer uma engenharia dessas 12 variedades, resolvem a questão da alimentação. Enquanto isso, a Rede Mundial de Agricultura Camponesa trabalha com 7.000 espécies. De acordo com o ONU, a criação de animais, a desapropriação da diversidade da produção do agronegócio e da agricultura camponesa se mantém. Na criação de peixes, por exemplo, o agronegócio cria 363 espécies, já a produção artesanal do camponesa trabalha com 22.000 espécies. O que ele está querendo dizer até agora? Que a diferença entre o modo de produção e a diversidade na produção, na mão de obra camponesa, ela é muito mais rica do que somente a agricultura, então, do agronegócio. Porque a agricultura do agronegócio nada mais é também a especialidade de um modo de produção, né?
Money também apresentou dados sobre a preservação dos solos, muito importante na questão, né, desse agronegócio também. Empresas de fertilizantes conseguem destruir 70 bilhões de toneladas na camada fértil do solo por ano. Já os sistemas camponeses de produção conservam 140 bilhões de toneladas dessa camada no solo, informou. O pesquisador disse ainda que as empresas de agronegócio tentam buscar nos territórios dos camponeses a diversidade preservada por eles para que possam realizar cruzamentos em laboratório. Essas empresas estão em busca de espécies silvestres existentes nos territórios camponeses ou nas zonas próximas e nas florestas ao redor dos territórios camponeses, que contabilizam uma diversidade de 50 a 60 mil espécies silvestres. Então, toda essa questão mais de produção, digamos assim, mais crioula, ela é muito importante para o desenvolvimento até mesmo dessas sementes ligadas ao modo de produção do agronegócio. Porque a questão de produzir, né, é como produzir. E a gente está falando de alimentos, porque lembram-se que o agronegócio ele produz todas as variedades para todos os gostos, para todos os modos de alimentação, ok? Fica aí uma pergunta no ar, tá? E a questão do protecionismo. Tá? No comércio internacional é comum que o mercado seja influenciado pela adoção de práticas que alteram as condições de livre concorrência por empresas de governo e governos nacionais. Algumas dessas práticas, como os dumping ou a formação de cartéis ou truces, são ilegais e combatidos por meio de legislação no âmbito nacional ou mundial. Outras, no entanto, são mais aceitas, embora produzam intensas negociações internacionais entre os países e praticam os que se sentem prejudicados por elas. Esse é o caso das medidas do protecionismo de mercado. Então a gente está falando sobre uma questão de concorrência de mercado agora, como que ele acontece. Tá? E a questão do protecionismo, ele pode ser aplicado pesados impostos sobre os produtos importados, que dessa forma deixam de representar uma opção vantajosa ao mercado local. Então, quando você faz com que a produção interna ela venha a ser valorizada mais, você acaba impondo impostos mais caros de produtos, né, importados, os produtos que vêm de fora, para concorrer diretamente com o mercado interno, promovendo barreiras também, né, para que não entrem, de certa forma, esses produtos aqui, a questão da legislação até mesmo de sanitária, né, e oferecendo expressivos subsídios aos produtores locais, o que possibilita em seus produtos chegar ao mercado com preços mais competitivos. Então, fazer como se fosse um pacotão, né, de busca, né, de insumos, ou até mesmo a questão de redução de impostos ou melhora de venda, essas coisas todas, para que o produto interno ele seja tão bom quanto e tenha um preço tão bom quanto o produto da concorrência, que geralmente é de fora. Tá? E aqui a gente tem alguns significados, por exemplo, do dumping, que é a prática pela qual a empresa, normalmente de grande porte, adota temporariamente preços artificialmente baixos para tentar levar concorrentes à falência. Dessa forma, essa pode conquistar o mercado em alguns setores específicos, estabelecendo um monopólio ou oligopólio que lhe possibilite recuperar os investimentos, elevando novamente os preços de acordo com seus interesses. Então é um modo, né, de estar controlando o mercado aí. Cartéis. Quando empresas diferentes dividem o mercado e estabelecem acordos entre si, tais como a combinação de preços mínimos ou estratégias comuns de ação, visando garantir maior parcela de lucros ao grupo. Então acontece bastante a questão de que existem várias empresas do mesmo segmento e elas fazem um acordo entre elas, reduzem bastante principalmente os preços, né, para que elas consigam manipular todo o mercado. Trusts. Conglomerados de empresas que se fundem em uma única organização com o objetivo de controlar o mercado, suprindo a livre concorrência. Então, acontece na questão dos trusts, né, que às vezes você também tem várias empresas de vários segmentos, ou até mesmo dos mesmos segmentos, que pertencem a um grupo somente. Então, é uma forma de manipulação do mercado também. Embora as políticas protecionistas afetam o mercado
como um todo e no setor alimentício que elas se tornem ainda cada vez mais controversas, tá? O PAC europeia é um típico exemplo disso, sendo comumente criticado por outros países que se sentem prejudicados por ela, especialmente gigantes agroexportadores como os Estados Unidos e o Brasil. Lembram que na Europa há um financiamento muito grande, né, para a produção interna e o consumo interno, para que não chegue produtos de fora, que não há essa concorrência. Então é uma forma de manipulação do mercado entre os países europeus. O protecionismo adotado pela Europa dificulta o acesso dos produtos agrícolas brasileiros e estadunidenses e esse importante mercado mundial. Por outro lado, é natural que, tendo em vista as razões abordadas anteriormente, as leis europeias protegem os seus produtores rurais. As políticas protecionistas constituem um dos mais controversos objetos de debate internacional. Então, esse modo de como é produzido e como é vendido e como funciona esse mercado sempre são fases de debate mundiais, principalmente na questão da Organização Mundial do Comércio, né? Então, existem várias frentes aí em defesa, né, de um liberalismo comercial cada vez maior. Olha só, atualmente a OMC ainda está discutindo os impasses decorrentes da rodada de Doha, em 2001, né, que foram os principais assuntos debatidos nessa conferência sobre a questão, né, do comércio mundial foram, né, reduzir o protecionismo comercial e barreiras alfandegárias internacionais, para que sim todos os países então tenham direito à concorrência, né, que seja mais tranquila essa concorrência, sanar questões relacionadas a patentes comerciais, ou seja, o direito de propriedade sobre produtos comercializados, que isso acontece também. Um detalhe na questão de patentes são principalmente das sementes geneticamente modificadas, que existe aí um royalties, que é uma obrigação, né, de quem estiver cultivando pagar. Então, assim, essa rodada de Doha, que fizeram com que tivesse ser estendidas até o prazo estipulado para o seu encerramento em 2005, estão relacionados à polarização entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento e a crise internacional deflagrada a partir de 2008, a qual levou muitos a aumentar suas medidas protecionistas. Até o momento, os impasses ainda não foram superados. Então, essa questão de produção e de venda no mercado internacional é uma concorrência muito grande, e alguns países, pela questão do governo ter tanto incentivar tanto, faz com que os outros países não conseguem fazer negociação com esses países por causa dos valores. O Brasil, né, entra nesse debate todo porque para o Brasil, um país agroexportador, é muito importante ele conseguir mercados consumidores. E você tendo uma concorrência desleal na questão até mesmo de modo de produção e de venda, o Brasil bate muito de frente, né, e busca abrir cada vez mais o mercado. Nos últimos anos, o Brasil tem se destacando por exercer papel de liderança entre os países em desenvolvimento e a denúncia dos excessos cometidos pelos países ricos em relação às políticas protecionistas e a atuação no mercado mundial. Então, essas políticas desses países desenvolvidos e a atuação de grandes transnacionais do agronegócio no mercado mundial de alimentos têm sido alvos de constantes críticas por parte dos países em desenvolvimento na OMC. Eles alegam que tais políticas, além de prejudicar a economia, colocam em risco a segurança da soberania alimentar dos países pobres e dos grupos sociais. O que seria isso? Seria difere a segurança alimentar, né, ao acesso à alimentação adequada. Trata-se de um conceito fortemente defendido pelos movimentos sociais e visa a tomada democrática de decisão sobre a produção de alimentos eliminados pelo país. Então acaba, né, sendo um problema muito sério, até mesmo social, de conquistas de mercado, de modos de produção e transações internacionais, né, dessas produções todas de nível mundiais, mas principalmente a questão da alimentação. Produzir-se tanto para quem? Quem tem direito, né, e quem tem condições de se alimentar?
sendo que em alguns lugares você tem, então, preços muito elevados, e outros lugares, né, você tem a falta de alimentos também. Né? Então, são casos bem específicos aí de debate na questão de toda essa soberania de mercado existente. Aí a gente entra na questão de problemas ambientais decorrentes das práticas agrícolas. Então não basta só a gente entender, né, como se dá a produção e principalmente a comercialização dos países centrais e países periféricos, mas nós conseguimos perceber que tanto em um como em outro, né, vai acarretar em problemas seríssimos também na questão de ambientais, problemas ambientais. A busca pela sustentabilidade ambiental não representa apenas uma condição ideal ou utópica que sirva de inspiração para tornar ações menos impactantes ao ambiente. Trata-se de uma necessidade vista que todas as espécies que já existiam no planeta, quando não adquirem tal condições, desaparecem. Então, para abastecer toda essa população com mais de 7 bilhões de habitantes, há uma necessidade gigantesca de empregar técnicas de produção. Né? Essas práticas nem sempre são adequadas, tá? No modo como você faz. Então, adequar ou adaptar essas práticas, né, utilizando sustentabilidade, nem sempre isso é possível. Né? A agroecologia, ela tenta, de todas as formas, né, tomar isso como prioridade. Você cultivar de uma forma segura, né? Você usar o solo de uma forma segura, né? Não a agricultura que não produz algum tipo de impacto ambiental. O conceito de agricultura sustentável não propõe a existência de impactos ambientais, mas sim que eles sejam menores e façam absorção pelos ecossistemas afetados. Dessa maneira, eles teriam condições plenas de renovação, sem o comprometimento de uso futuro. Então, quando a gente fala sobre a questão de conseguir produzir e não impactar, isso é muito complicado. Agora, conseguir produzir e ter cada vez o menos impacto, isso sim, isso é muito válido. São muitos os problemas que ocorrem na produção, problemas ambientais. Né? Não estamos só mais falando de problemas sociais, mas também problemas ambientais ligadas às práticas, né, agrícolas. Os principais são desmatamento, a queimada, erosão, salinização e a poluição. É isso que a gente vai ver agora. Tá? O desmatamento. A gente está cansado de ver notícias e notícias falando principalmente sobre desmatamento em todos os lugares. Tá? Boa parte do desmatamento ocorre em nível mundial, embora também conte com a participação de outros setores, como dos madeireiros e da mineração. Tá? Então tudo isso sempre vai estar ligado ao processo de desmatamento hoje no Brasil, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Tá? Esse fenômeno é motivado pela combinação de 3 fatores. A estratégia de aumentar a produção por meio da expansão de fronteiras agrícolas, que nós temos principalmente na região norte do país, né? Incorporação de novas tecnologias que possibilitam o cultivo em locais anteriormente descartados, ou seja, você consegue empregar uma tecnologia tão avançada, desenvolver também essa tecnologia primeiramente, né? E lugares que antes eram colocados como não produtivos, hoje são produtivos, por causa do desenvolvimento dessa tecnologia. E a atuação de corporações internacionais que causam a desestruturação dos sistemas produtivos regionais, muitas vezes obrigando a própria população nativa a se tornar um dos principais atores do desmatamento. Os grandes problemas socioambientais relacionados ao desmatamento mundial decorrem na produção agrícola, mostram que é necessário aumentar a produção de alimentos por meio da qualificação e do aumento da produtividade, e não pela ampliação de terras destinadas ao cultivo. Então isso é muito interessante também, que a gente não precisa só expandir, a gente precisa desenvolver e cuidar o que já tem de áreas de produção. Tá? As queimadas podem ser naturais ou provocadas pelo ser humano. Regiões enfrentam longos períodos de estiagem, como o oeste dos Estados Unidos e o Cerrado do Brasil. Então são lugares propícios que sempre vão acontecer queimadas. A gente vê aí
em determinados períodos do ano aqui no Brasil, nos noticiários, que sempre tem alguma queimada, tá? Entre os diversos problemas associados às queimadas estão o acelerado empobrecimento do solo após os primeiros anos de cultivo, poluição atmosférica, né, a erosão e assoreamento de rios e a perda da biodiversidade. A erosão. Cerca de 10% da superfície terrestre, totalizada aproximadamente 1,5 bilhão de hectares, já foi irreversivelmente degradada por processos erosivos. O emprego de práticas inadequadas da agricultura e da pecuária, além de fatores de desmatamento e de construção de estradas, combinados com a ação natural de ventos, das chuvas e das águas superficiais, provocam o transporte de terra solta para regiões mais baixas do terreno. Isso é um processo de erosão. Então, quando não tem, o solo não está coberto, ele vai estar mais vulnerável a sofrer esse tipo de processo como a erosão. As terras agricultáveis estão sujeitas à erosão, que ocorre quando a água ou os ventos arrastam as camadas superficiais da terra, prejudicando a fertilidade do solo. A erosão hídrica é a mais associada a práticas agrícolas, e uma das causas mais comuns desse tipo de erosão ocorre pelo impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo descoberto pela remoção e a cobertura vegetal original. Isso acontece muito, tá? A questão de como você tem um solo descoberto, né? Então todos esses impactos, principalmente da chuva, fazem com que ele seja vulnerável ao transporte desse material. Os sulcos são cortes superficiais no terreno provocados pelo escoamento das águas pluviais. As ravinas, quando os sulcos se tornam mais profundos na superfície do terreno, e as vossorocas são buracos de grandes dimensões, né, que se abrem no terreno formando pela concentração de águas pluviais em determinados locais, os quais tendem a escorregar pela declividade, pela erosão subterrânea ou ainda quando as ravinas atingem lençóis freáticos. Então aqui a gente tem uma ilustração, né, onde que a gente tem os sulcos como se fossem a primeira parte, né, de todo esse processo aqui de destruição do solo. As ravinas um pouco mais profundo e as vossorocas, né, é quando acontece, né, toda essa cratera aqui. Tá? Pode chegar até o lençol freático. Nesse caso pode chegar, né, a grandes profundezas. Arenização é um conceito, né, difundido desertificação, mas que diferente deste não decorre diante das condições climáticas, mas de outros fatores naturais combinados, muitas vezes como as atividades antrópicas, como a remoção e a cobertura vegetal e as áreas do solo arenoso, onde já existe uma propensão natural para a formação de areias, tá? Então o solo vai ficar exposto e com isso ele pode ser elevado no processo de erosão. Tais processos erosivos, quando ocorrem, devem ser controlados rapidamente, preservando a área de risco e adequando-se a atividades praticadas nas condições naturais das terras sem ser cultivados. Os solos mais arenosos em regiões com declividade são fortemente propensos à erosão, foi o que a gente viu, né, a questão da arenização. Como o material removido pela erosão tende a sedimentar no fundo de vales, esses processos provocam assoreamento de rios. Então todo esse material geralmente ele vai chegar no fundo de vale, vai se depositar e vai fazer assoreamento de rios, que mais nada é, que vai fazer com que o solo, digamos, esse rio, ele fique mais espesso, ele suba, então fazendo com que o rio também venha a subir. Tá? Salinização é a questão, então, do processo que leva ao acúmulo de sais solúveis na superfície do solo, prejudicando a fertilidade. Ele pode causar por três processos: a aproximação entre lençol freático e superfície, fazendo com que os sais se acumulem pela evaporação da água, uso inadequado excessivo de água para irrigação em locais de clima seco, tá? Pois esse sistema de drenagem podem não ser suficiente, a falta de chuva contribui para a não lavagem do solo e intrusão nos lençóis freáticos de água salgada nas áreas costeiras. A salinização é uma das principais causas de desertificação do planeta, fenômeno que atinge níveis perigosos em alguns locais, como na Ásia Central, em virtude da
expansão do cultivo irrigado de algodão. Tá? E a poluição é o que a gente mais vê, né, da questão de não cuidado com o ambiente. Tá? Então, a gente tem várias questões aí da questão da poluição, por exemplo, defensivos agrícolas, fertilizantes químicos, vão contaminar o solo, vão contaminar a água, e aí vai ser impróprio para a produção. A poluição também é uma aplicação excessiva ou inadequada de tais produtos, né? E como os produtos que, né, que a gente consome e como eles são descartados. Componentes químicos também, no modo como podem vir a contaminar o solo, as águas. A questão da chuva, né? Você deixar essas embalagens em alguns locais que depois que a chuva acabam levando toda essa questão química para dentro dos rios, afeta o lençol freático. Então são problemas muito sérios e muitos países não têm uma legislação ambiental adequada para o cuidado, né, de todo esse processo. Ok? Pessoal, por hoje seria isso e a gente se vê na próxima.